Bom dia, estamos entrando no ar ao vivo com mais uma edição do programa Urban View, um olhar sobre as cidades que tem a produção da Urban Systems, que tem a apresentação minha, Gilberto Brant, e a participação do Caetano Garcia na produção e também no chat. Caetano, bom dia. Bom dia, Gilberto, bom dia aos internautas aí da OTV. Um olá para o Marcelo Solerric, para a Bia, para o Tiririca, para o Art Break, para a Lígia, para o Adriano, Neto Palma, o pessoal que está entrando aqui no chat. Bom, para quem está assistindo e ainda não entrou no chat, não conhece como funciona, são duas formas de participar aqui do programa. Você pode entrar no chat e ver os comentários das outras pessoas, interagir, ou se você não tem muito tempo, mas quer mandar uma pergunta, na própria home da OTV você tem um espaço, uma caixinha onde você pode preencher a sua pergunta, é só clicar em enviar, que aí o Gilberto vai me chamar e eu faço a sua pergunta para o nosso convidado, que o Gilberto vai apresentar para vocês. Participem. Olha aí, quem disse que o Tiririca não sabe ler e escrever? Tá vendo? Ele está participando ao vivo aqui do nosso chat, então já é uma amostra que ele não precisa fazer o exame aí para assumir a cadeira dele na câmera. Mas vamos falar sério aqui. Com a chegada dos grandes eventos esportivos no Brasil, a Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíadas de 2016, e também com o cenário de grande aquecimento econômico que a gente está vivendo aí, o Brasil realmente está se consolidando aí, como a gente já tem visto aqui nos programas anteriores, como a bola da vez entre os grandes investidores internacionais. Não só os grandes, mas também os médios e pequenos. As necessidades que precisam ser supridas aí para a realização dos grandes eventos esportivos não conseguem ser supridas apenas pelos recursos, digamos, existentes dentro do país, os recursos que provém do governo, né? Então esses recursos começam a chegar aí de diferentes partes do mundo, né? Mas a gente quer saber o seguinte: como são definidas as áreas mais valiosas para esses investidores? Quer dizer, dinheiro existe em toda a parte do mundo, existe no Japão, existe na Europa, existe nos Estados Unidos, e esses investidores estão ali olhando o Brasil, estão com o Brasil no radar e estão pensando ali, aonde investir o meu dinheiro, né? Tem não só investidores, pessoas físicas, mas também tem os investidores, tem fundos de pensão, fundos de diversas modalidades, digamos, que estão olhando o Brasil e pensando assim: quais são as áreas, quais são as empresas, quais são os projetos interessantes de se investir no Brasil, que são sérios, que prometem melhor ou maior rentabilidade. Então, existe aí, digamos assim, um grupo de profissionais, um grupo de empresas que são os intermediários desses investidores, que conhecem, que sabem onde estão as grandes oportunidades para se investir no Brasil. São os analistas financeiros, por parte das instituições financeiras, e os profissionais de relacionamento com os investidores, por parte das empresas que estão buscando esses capitais. É como se a gente tivesse aí, digamos assim, dois lados bem claros. De um lado a gente tem as empresas que estão buscando recursos, essas empresas têm os profissionais chamados profissionais de relação com os investidores. Do outro lado a gente tem os grupos financeiros, que têm os analistas financeiros, que são os profissionais que estão analisando essas empresas e procurando quais são as melhores oportunidades de investimento. Então a gente tem aí gente que está procurando dinheiro, gente que está com dinheiro para investir, e no molho desse furacão, bem no meio dessa equação aí, a gente tem uma qualidade de profissional que está dizendo exatamente para onde que deve ir esse dinheiro. Então, para entender melhor como trabalham esses profissionais, olhar e entender também melhor como funciona o mercado de investimentos, escolhemos como o nosso olhar da semana, como tema do nosso programa de hoje, a seguinte frase: quem decide onde investir no Brasil e como são tomadas essas decisões? Está aí na tela: quem decide onde investir no Brasil e como são tomadas essas decisões. Para explorar esse olhar da semana, a gente quer descobrir quem cuida do relacionamento entre investidores e empresas, como são feitas as análises de riscos e rendimentos de novos projetos. Queremos também saber: o Brasil é realmente a bola da vez no mercado de investimentos? Quais as áreas que interessam mais aos players internacionais?
E para responder a estas e outras perguntas, a gente convidou para este Urbanville um convidado especialíssimo no assunto, que é o Sérgio Tuffi Sayegh. O Sérgio Tuffi Sayegh é administrador de empresas e pós-graduado em mercado de capitais pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, a USP. Ele é professor da Fundação Instituto de Administração FIA, do IBMEC do Rio de Janeiro, do INSPER e de outras entidades do mercado financeiro e de capitais. É sócio-diretor da ST Sayegh Consultoria Empresarial, qualificado com certificação para conselheiro de administração por experiência e certificação para conselheiro fiscal por experiência pelo IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e CNPI, que é a Certificação Nacional de Profissional de Investimentos, pela APMEC, que é a Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos de Mercado de Capitais. Sérgio Tuffi Sayegh, muito obrigado pela sua presença no Urbanville. Bom dia, muito obrigado. Eu que estou honrado aqui de estar de volta ao programa depois de algum tempo. Verdade, o Sérgio já esteve aqui em 2008, né, Sérgio? Isso, em março de 2008, os cenários eram completamente diferentes. Cenário de começo de crise, né, naquela época? O época. Cenário aqui da... Inclusive o cenário era diferente, os apresentadores eram diferentes. Os apresentadores eram diferentes. É bom esse retorno num outro contexto. E as circunstâncias conjunturais globais e brasileiras eram também bastante no começo diferentes. Da crise internacional, né? Na verdade, naquela ocasião já se tinha todo o indício da deterioração do mercado hipotecário, do mercado imobiliário norte-americano, que depois acabou contaminando o restante do sistema financeiro do hemisfério norte, principalmente, e as repercussões inevitáveis para o resto do mundo e também aqui para o nosso país. Na época, podia-se dizer que alguns defendiam que isso aqui era uma ilha, na verdade não foi, mas ao mesmo tempo também tivemos ações prontas, muito eficazes, que resultaram numa minimização dos impactos daquele momento ruim para o país. Mas temos muito o que fazer desde aquela época e agora com mais responsabilidades ainda. Mas vamos em frente. Ok, então para começar a nossa entrevista, como sempre a gente começa aqui, a gente vai chamar o nosso quadro de Olho na Frase. E como o tema do programa de hoje é palpitante, a gente selecionou não só uma frase, como selecionamos duas frases, né? A primeira frase é do André Lois, que é economista-chefe do HSBC Bank do Brasil, que é o segundo maior banco de capital estrangeiro atuante aqui no Brasil. Diz ele: a maré para o Brasil está muito boa. Mesmo que o Brasil tenha piorado um pouco em relação ao seu próprio passado, principalmente no que diz respeito à política fiscal, em relação ao mundo, o Brasil melhorou. E a infraestrutura, diz ele, é a bola da vez, ou seja, chama a atenção aí dos investidores internacionais. A segunda frase é da Brigitte Posk, analista de gestora de fundos da PINCO. Diz ela: o Brasil é um mercado emergente com uma animadora história de evolução econômica. Uma classe de consumidores em expansão precisa de mais energia, mais telecomunicações, saneamento, habitação e transporte. A emissão de títulos para corresponder a essas necessidades seriam investimentos muito atrativos, pois ofereceriam rendimentos maiores que os vistos em bondes de empresas norte-americanas e europeias. Ou seja, a gente tem frase aí de dois profissionais do mercado e todos eles com bastante otimismo em relação a esse cenário de investimentos no nosso país. Você compartilha também desse otimismo? Sem dúvida. Eu acredito que todos estamos otimistas que o Brasil é o destino de investimentos de várias naturezas. É sempre muito importante a gente separar investimentos na ótica puramente financeira, por muitos desses agentes que estão aí mencionados, e outros investimentos que a gente pode chamar investimentos de capital, investimentos permanentes, ainda que os primeiros também resultem, obviamente, nos mesmos fins. Mas nós temos grandes corporações internacionais que já estão presentes no Brasil há algumas décadas, outras mais recentes, no campo industrial, e essas são empresas e grupos comprometidos com o país, ou convictos de que o Brasil é um ótimo campo para se ganhar mercado e para se ganhar dinheiro, e talvez ainda melhor do que foi nas últimas décadas, quando se vivenciavam momentos de absoluta incerteza e situações de deterioração da moeda
aqui no país, ou das moedas que existiram ao longo de tantos tempos aqui e tudo mais. Esses são os investidores, vamos dizer, de corporativos, aqueles que estão vindo, e nós também nos últimos anos verificamos uma série de novas adesões aqui para o nosso país, né, grupos de várias origens, né, coreanos, sul-africanos, chineses e de outras várias nacionalidades que não conheciam o Brasil apenas pelo mapa mundi e não pelo mapa econômico. Né? Do ponto de vista dos agentes do mercado de investimentos internacional, a gente tem as grandes instituições financeiras que têm presença e canalizam para o Brasil já há alguns anos muito dos seus esforços, mas isso também está bastante aperfeiçoado e alargado nos últimos tempos. Então esses dois tipos de investidores, ou um é um canal, o outro são investidores diretos, por assim dizer, são muito importantes na complementariedade e no apoio ao desenvolvimento, ao crescimento econômico que o nosso país precisa. Muito se criticava, né, principalmente os mais radicais, falavam assim a questão do capital especulativo de curto prazo, né? Mas pelo que a gente pode perceber hoje, se depender aí do noticiário que a gente vê, existe hoje tanto o capital especulativo de curto prazo, de médio e de longo prazo também, né? É isso, está correto essa visão? Eu acredito que a adjetivação de especulativa, ela leva naturalmente a uma necessidade de graduação, como você está bem colocando. Nos livros texto a gente vê como é que se chama o especulador. Ele é importante para dar liquidez para o mercado, ou seja, permitir muitas vezes que alguém entre e possa sair de um investimento até em prazo diferente daquele que inicialmente se Ele é um ator necessário dentro desse Agora, essa conotação tem um viés um pouco ideológico, às vezes, de especulativo, mas não há como carimbar dinheiro. Né? Do ponto de vista de política econômica, de política cambial, a gente está vivenciando um momento raro, particular, nesses dias, né, com toda essa preparação para a reunião que está se iniciando lá na Coreia do Sul. Hoje já acabou a preparatória no dia de hoje, os resultados já não foram dos mais estimulantes para as plenárias aí dos primeiros homens do mundo que vão fazer isso no dia de amanhã, o horário de lá, né? E com isso tudo, quer dizer, a gente está tentando administrar a nossa posição. O Brasil sempre foi um país e um destino que estava a reboque dos outros. Hoje nós temos um pouco mais de presença e de relevância, né? A nossa força econômica no contexto internacional, ela nos possibilita tentar influenciar da melhor maneira possível essas decisões globais. Vamos ver o que acontece. Mas o especulador existe em qualquer tipo de mercado, né? Em qualquer tipo de situação, e não tem preponderância hoje. Eu acho que os volumes sobre os quais nós falamos, os projetos no Brasil, eles não se prestam a investidores especulativos de forma a que influencie. Mas na tua visão, você acredita que há uma tendência hoje, ou há já dados que mostrem que os capitais de investimento no Brasil são capitais